Fala, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Thiago de Oliveira. Vamos para mais um episódio do quadro Você no Comando. Assuma, comande e cresça, o canal para o micro e pequeno empresário que tem de 2 até 50 funcionários e busca estruturação de sua operação, busca processo, protocolo e que você não viva um mundo de bombeiro o tempo inteiro apagando fogo. E esse episódio é para você que pensa em abrir a sua empresa ou que acabou de abrir a sua empresa. Com certeza, vocês dois serão os maiores beneficiados desse episódio. Mas para você que já tem empresa e pensa em ir para uma segunda, para uma terceira, expandir a operação, diversificar mercados e indústrias para estar atuando em múltiplos segmentos, vai ajudar você também numa excelente lição de casa. Eu não abro negócios sem fazer esse tipo de coisa. Hoje eu atuo no varejo, na indústria, no franchise, no serviço, em alguns segmentos e todas as vezes que eu estou prestes a iniciar um novo negócio, eu sento o bumbum na cadeira e faço essa lição de casa. Então, se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de usar esse conteúdo riquíssimo para fazer uma análise, passar um scanner nessa possível operação que você vai começar para descobrir as oportunidades, as ameaças, os riscos e com certeza se você tem mais chance de dar certo ou mais chance de dar errado. E se esse conteúdo já fez algum sentido para você, deixa o joinha para o YouTube entender que pode ajudar mais pessoas e recomendar esse conteúdo. Siga esse canal para que todas as semanas que eu postar alguma coisa, você saber que tem material novo e ative esse sininho, que ele vai avisar toda vez que o Diegão aqui, o nosso videomaker, postar alguma coisa para você. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Daqui a pouquinho eu falo para você sobre esse QR Code. Se você está curioso, já escaneia ele aqui. Se você não está curioso, não tem problema. Eu vou falar o que ele é daqui a pouquinho, tá bom? Então, preparação e planejamento. Essa é a primeira coisa que você tem que ter no momento de começar um negócio. Então, mostrar que o empreender sem estratégia é um risco enorme. Então, se você não tiver esse foco de ter esse cuidado e fazer esse tipo de coisa, você vai ter problema grande. Então, empreender sem estratégia é mais ou menos se você tivesse com os seus olhos vendados, dirigindo um carro a 120 por hora numa rodovia de noite. Você vai conseguir percorrer por algum caminho aí, por alguma jornada, mas o quão turbulento vai ser isso? O quão dificultoso vai ser essa jornada? Os riscos dela são pequenos ou são grandes? Essa é a mesma coisa que você tem que ter antes de você começar a empreender. Então, você ter clareza, você não seguir com tanto risco nessa jornada. É muito importante também que você faça uma análise desse mercado que você está prestes a entrar. Se ele é um mercado que está em redução, se ele é um mercado que está em aumento, se ele é um mercado novo, se ele é um mercado já estabilizado, se ele é um mercado saturado, se ele é um mercado que ninguém conhece. Então é muito importante que você faça essas perguntas para você mesmo, né? Criar um plano de negócio detalhado, o estudo da sua concorrência, oportunidades que essa indústria ou que esse mercado está proporcionando e que você está querendo atuar. Então tem que fazer isso. Análise de fluxo de caixa, precificação. Ah, eu vou vender aqui um plano para academia, vou comprar os melhores equipamentos que o mercado tem e eu vou cobrar R$ 29,90. Minha academia vai ficar lotada. A pergunta é, o preço que você está cobrando vai pagar essa infraestrutura? A precificação versus os custos estão corretos? Com certeza vai ser um negócio que vai ficar cheio, mas não é porque o seu negócio está cheio que ele é lucrativo. Muito cuidado com isso. Faturamento não tem nada a ver com lucratividade. Tem muita gente que fatura muito e opera no negativo. Tem muita gente que fatura muito e fica no empatado, no 0 a 0. Tem muita gente que fatura muito e tem uma margem baixíssima, não permite erro. Eu já tive envolvido em negócios assim. Então, muito cuidado. Faturamento é pura vaidade. O rei é lucro, é dinheiro no bolso, lembre-se disso. E você tem que ter definido metas desse negócio para curto, médio e longo prazo. O que é um curto prazo? É um trimestre, para que você chegue no seu ponto de equilíbrio, um semestre, para que as contas estejam equilibradas. Isso é curto prazo. O que é médio prazo? A partir de 12 a 18 meses, 24 meses, o qual o negócio se consolida, se mostra firme, as pessoas já se mostraram interessadas no que você faz, seu negócio está maduro. E o que é o longo prazo? É a partir de 36 meses, 36, 48, 60 meses. Isso é um negócio resiliente, é um negócio que já se mostrou firme, que está de pé, e aí o negócio aumenta, 5 anos, 6 anos, 10 anos, e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é um checklist sobre tudo isso, um checklist sobre o que você tem que fazer, o que você deve planejar, o que você deve estudar, que indústria você deve olhar como referência. A gente chama isso de benchmark. Tem alguém que atua muito bem no que você quer fazer? Você tem que estudar essa pessoa, tem que estudar esse negócio, tem que estudar esse produto, porque ele pode aí te ajudar
demais no seu planejamento, garantindo com que cada etapa seja respeitada e você não dê pulos à frente da onde não deveria dar, tá bom? Então, mentalidade e responsabilidade. Essa é outra coisa que você vai precisar desenvolver. O empresário de primeira viagem, o empresário novato, ele ainda não tem uma mentalidade resiliente. Mas o que você quer dizer com isso, Thiago? Eu já tenho aqui 30 anos, 40 anos, sou pai de família, como eu não tenho mentalidade resiliente? Você pode ter para algumas coisas. Se você, até então, foi funcionário público ou CLT a sua vida toda, você não tem resiliência sobre o mundo dos negócios, sobre empreender, sobre fluxo de caixa, sobre olhar para o dia 4, ver a sua conta no vermelho e ter que fazer o pagamento da sua folha de funcionários no dia 5, não onde eu vou arrumar esse dinheiro, o que eu vou fazer para cumprir com meus compromissos. Não tem livro nenhum, nenhuma faculdade que te ensina isso. Isso exige disciplina, tempo de estrada, resiliência, visão estratégica do que fazer, de como fazer, de que forma fazer. E você não vai aprender isso em livro nenhum. Se você aprende no dia a dia. Ter expectativas versus realidades, você ter o seu emocional equilibrado. Então, muitas pessoas se tornam empresários, começam a gastar mais do que precisa, coloca as contas pessoais dentro da conta do negócio. Então, a expectativa dela é ter uma vida de rei. A realidade é ter uma vida financeira completamente bagunçada. E isso é um problema nos negócios. Então, você precisa ter isso claro. Então, entender todo dia será lucrativo. Entender que nem todo dia o seu negócio vai vender como você gostaria. Entender que nem todo dia você vai ter aí excelentes faturamentos, como talvez você planejou lá no seu plano de negócios. Desenvolver disciplina e rotina de trabalho consistente. Então você precisa repetir a quantidade de vezes necessária até o resultado chegar. Se esse resultado vai vir em 30, 60, 90, 120 dias, nós não sabemos, você não sabe ainda. Só o que te resta fazer é fazer a coisa certa o tempo necessário até que você mude essa realidade. Preparar para tomar decisões difíceis e lidar com frustrações. Lembra, você vai precisar contratar pessoas, ter profissionais, você vai conhecer pessoas fantásticas que estão contigo na missão e que abraçou o seu projeto, vai ter pessoas que só estão de passagem, vai ter pessoas que vão jogar contra, acredite, vão colocar água dentro do seu barco e vão contribuir para que você afunde. Então, esteja preparado para lidar com frustrações e com decisões difíceis para mandar esse tipo de gente embora. E avaliar riscos e assumir responsabilidade total pelas suas escolhas. Então a gente toma caminhos, a gente toma escolhas e a gente toma riscos. Alguns dão certo e você tem êxito, alguns dão errado e você tem prejuízo. Está preparado para isso? Então é muito importante você ter esses planos muito bem claros e para cada um deles você ter um plano de contingência estruturado, com foco em consistência em se manter vivo. Então, se der errado isso aqui, eu vou usar isso ali. Se não funcionar desse jeito, eu vou usar daquele outro jeito. Se eu não conseguir por esse caminho, eu vou por esse outro caminho. E isso normalmente tende a funcionar, porque sempre que vier um contratempo, você tem um plano de ação. E essa mentalidade, essa responsabilidade, ela vai ficando cada vez melhor, ela vai ficando cada vez mais forte, ela vai ficando cada vez mais dura, mais resistente. E é isso que o empresário precisa. Eu já caí e levantei centenas e milhares de vezes. E cada vez de um tombo novo, a dor é igual como se fosse do primeiro tombo. Mas quando eu volto mais forte, eu volto melhor. E quando eu cair de novo, não vai ser o mesmo tombo. Porque eu já caí algumas vezes sobre aqueles motivos. Então, é super importante que você tenha essa clareza. Então, muito importante também você saber sobre equipes e recursos. Destacar que eles têm que ter uma equipe alinhada, uma equipe adequada e que está com vontade de fazer você e esse negócio decolar. Imagina que você tem um negócio de tecnologia. Ah, mas eu vou contratar aqui só açougueiro, porque os açougueiros são trabalhadores. É um exemplo bobinho, mas não pode trazer uma equipe que está desalinhada com o principal motivo da empresa, que é vender tecnologia, nesse exemplo que eu acabei de dar. Não é porque o pedreiro, o açougueiro ou qualquer outro profissional é muito trabalhador que ele vai ajudar você no desenvolvimento desse determinado negócio que você está fazendo. Então, procure as pessoas certas, pessoas que têm as características que o negócio necessita, que o negócio precisa. Não esqueça disso. E nenhum empreendedor cresce sozinho. Tem que lembrar disso também, gente. Quer ir rápido? Quer ir muito rápido? Vai sozinho. Faz uma ME, uma microempresa, não contrata ninguém, faz do seu jeito. Mas saiba que você não tem escala,
você não vai ter grandes ganhos e uma hora você vai ficar exausto, porque o dia que você não trabalhar, você não ganha. Quer ir longe? Vá um pouco mais devagar, mas vá acompanhado. É assim que funciona, faz total diferença no seu negócio. Escolha não somente pessoas confiáveis e alinhadas com valores da empresa, assim como escolha um sócio também que funcione com você. Se você pegar um sócio que está desalinhado, imagina que você é crente, você pega um sócio macumbeiro. Vai dar problema, porque vocês podem sim querer a mesma coisa, mas vai ter um conflito de valores. E eu não estou defendendo ninguém aqui. O que eu estou dizendo é que se você não pegar um sócio que te complete e que vocês tenham valores similares, vai dar pau, vai dar problema. Garantir que seus fornecedores e parceiros estratégicos possam suportar o seu crescimento. Imagina que eu tenho uma empresa que vende camiseta e a minha costureira, a minha facção consegue fazer 100 camisetas por mês. Eu faço uma parceria com uma blogueira da região super famosa e ela me ajuda a vender 500 camisetas no mês. Mas o meu fornecedor só produz 100. Meu Deus, e agora? Eu vou demorar 4 meses para entregar essas camisetas. As pessoas vão cancelar, vão no Reclame Aqui, vão te processar, vão falar mal da sua marca. Por quê? Porque você não estava alinhado com seus fornecedores. Então, todo pico de crescimento que eu ia ter na empresa, eu já tinha meu planejamento, eu sabia o momento que ia vender mais franquia, o momento que eu ia precisar dos meus fornecedores mais alavancados, mais robusto, com mais estoque. 2 meses antes eu os procurava fisicamente, eu ia até a loja deles, até o galpão deles, até a indústria deles, olhava no olho, apertava na mão, mostrava o planejamento e falava: ó, vai acontecer isso aqui. Tem uma grande probabilidade de você aumentar 30% as vendas daqui a 60 dias. Você dá conta? Ele falava: dou conta. Não, eu preciso terceirizar. Não, eu preciso importar mais. Eu já dava ali e sempre que aquele momento chegava, eles estavam preparados. Então, não deixe de fazer isso, né? E definir os papéis e responsabilidades dos processos claros desde o início. Então, o que que você vai fazer? O que que os profissionais da sua empresa precisam fazer? O que que o seu sócio vai fazer? Tá claro que todo mundo vai fazer? Você já deixou muito bem definido? Se o momento que você tiver isso claro, a vida muda demais. Porque, imagina, eu sou excelente em vendas, meu sócio também é excelente em vendas. Nenhum de nós dois é bom nem estratégico, em finanças, em gestão. Quem vai fazer essa gestão? Ou eu e ele vamos abrir parte dos nossos ganhos, contratar uma boa empresa de gestão, um bom escritório de contabilidade, ou um vai ter que parar para aprender, porque senão a empresa cresce, 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 gasta, 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 e ninguém faz a gestão do negócio. Então, ter um sócio que te complete ou ter um plano estratégico de papéis e responsabilidades faz total diferença no negócio. Então, não esqueça disso, super importante. E recapitulando aqui, já indo para o final do nosso episódio, prepare-se com um planejamento estratégico e análise de mercado. Não comece nenhum negócio sem analisar o mercado. Desenvolva mentalidade e resiliência e disciplina. Sem isso, você também não vai conseguir vencer nesse jogo. E monte uma equipe com recursos alinhados para apoiar o seu crescimento. Seja fornecedor, seja com sócio, seja de profissionais, para que você não fique sem pessoas quando o negócio crescer e também não contrate demais o momento que o negócio ainda não cresceu. E se esse conteúdo fez sentido para você, escaneie esse QR Code. É uma comunidade só de empresários que eu posto material somente por lá, que não está na internet. Não deixe de seguir esse canal, de ativar o sininho, de compartilhar esse conteúdo, que com certeza o seu negócio tem a chance maior de prosperar. E não se esqueça, você não está sozinho. Chama a gente aqui, deixe seu comentário que vai ser um prazer te ajudar na estruturação do seu negócio. Tamo junto! Até o próximo episódio.